A paz do Senhor, adolescentes, é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez para a glória de Deus, junto com Ele, aprendermos mais um pouco da sua palavra, amém? Vamos orar então para darmos início à nossa aula de hoje? Graças te damos, Senhor, porque Tu és o nosso Pai de amor, de misericórdia, que tão bondosamente nos ensina sobre Ti, Senhor. Ó, Senhor, alinha o nosso coração com a Tua vontade, os nossos pensamentos, ó Pai, para que não possamos perder a oportunidade que temos nessa manhã de aprender mais de Ti. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és o Deus que transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Vamos então, darmos início aí à nossa aula. Espero que vocês já estejam, com o nosso material, aqueles que vocês estão acostumados a usar na nossa aula de EBD, Não deixe, adolescentes, de utilizar essas ferramentas, a Bíblia, a revista, use também um caderno para fazer alguma anotação, Essas ferramentas que são bênçãos de Deus na nossa vida, amém? E outra coisa também que eu quero pedir a vocês, que eu quero falar aqui mais uma vez, é que vocês não deixem de ofertar. Por favor, os verdadeiros cristãos, eles entendem que contribuir para a obra faz parte dos nossos compromissos com Deus, amém? Então, nós não devemos deixar de ofertar e também de dizimar na casa do Senhor. Nós somos mordomos, adolescentes, mordomos das coisas que Deus entrega nas nossas mãos. Então, que nós cumpramos com alegria e com zelo essa mordomia, amém? Vamos então abrir a nossa Bíblia, devocional McCheyne. O nosso texto áureo de hoje, ele vai estar na página 428, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Vocês encontraram? Vamos ler então? Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Vamos ler mais uma vez? Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Glória a Deus pela sua palavra. O título da nossa lição de hoje é Outros Tipos de Família. E através dessa lição, nós vamos ver um pouco sobre a vida de Timóteo. Timóteo era um jovem carinhoso, cheio de amor, movido pela compaixão. Filho de um pai grego, a Bíblia não dá indícios de que seu pai tenha tido alguma influência sobre a sua educação religiosa. Mas a Bíblia mostra, sim, que ele havia sido criado por sua avó, Loide, e por sua mãe, Eunice, judias que haviam se convertido a Cristo e ensinavam os fundamentos do cristianismo e as coisas referentes ao reino para Timóteo. Ele era temente a Deus, tinha uma fé demonstrada pelas Escrituras e confirmada também pelo apóstolo Paulo, que foi quem discipulou Timóteo. Ele era uma pessoa de confiança de Paulo. Timóteo era digno de elogio, porque tinha caráter e firmeza na fé. Ele era um exemplo de obreiro, soube ser líder e também soube ser liderado. Muito importante isso. A forma como ele respeitava a liderança de Paulo e se submetia a ele, com certeza preparou Timóteo para ser um grande obreiro
e um grande líder da igreja primitiva. Nós não encontramos na Bíblia referências de um Timóteo desobediente, de um Timóteo que fazia o que dava na sua cabeça, de um Timóteo participando de contendas, ou até mesmo de um Timóteo que reclamasse de Paulo. A Bíblia não traz nenhuma referência a isso. Ele evangelizou várias províncias com Paulo. E ele foi o último contato de Paulo, talvez, porque foi a ele que Paulo endereçou a sua última carta. A última carta que Paulo escreveu foi a carta de 2 Timóteo. E Paulo, quando escreveu essa carta, estava na prisão, de onde ele não sairia mais. Sabe, adolescentes, algumas circunstâncias da vida fogem ao nosso controle e podem levar a uma alteração no modelo de família que não é aquele criado por Deus. Assim, a família pode receber uma nova configuração. Nós vivemos num mundo distorcido e contaminado pelo pecado. Mas o que importa é que a família seja colocada sob o padrão do Senhor, para a glória de Deus, mesmo havendo alguma modificação por motivo de força maior. A família de Timóteo, por exemplo, é bem peculiar para o contexto assim daquela época. Ela não era uma família tradicional, mas através dessa narrativa bíblica que nós acabamos de estudar um pouco, nós podemos entender que Deus ele abençoou aquela família e que Deus ele abençoa todo tipo de família. E faz, assim, da nossa família um lugar seguro, um lugar de amor, de respeito e de aprendizado mútuo. Uma possível nova formação familiar, e quando eu falo de uma nova formação familiar, é porque a família tradicional que nós conhecemos, criada por Deus, é pai, mãe, filhos, mas talvez a sua família seja você e a sua mãe e o seu irmão, seja você e o seu pai, seja a sua avó que te crie, talvez você é criado por tios, eu não sei a sua formação familiar. Ou talvez você tenha uma família, pai, mãe, filhos, mas nem todos servem a Cristo, nem todos vivem o Evangelho. Então, existem vários tipos de formação familiar. Mas isso não deve ser considerado um impedimento para a manifestação de Deus em sua vida. Não deve. Embora o pai de Timóteo ele não fosse um cristão, Timóteo não deixou de honrá-lo e não deixou de amá-lo. E o Senhor, nosso Deus, abençoou a Timóteo, dando a ele um ministério muito bonito. E ele foi abençoado em todo o seu ministério. Se você parar e ler, você vai poder ver isso registrado na Bíblia. A Bíblia nos mostra também que a estrutura familiar criada por Deus, como eu já disse aqui, são pais e filhos. A família é isso, a estrutura que Deus criou é essa. E era comum que essa unidade também se estendesse aos parentes de diferentes graus. A estrutura familiar projetada por Deus é organizada de modo que o marido é o líder social e espiritual da família. Ele é quem conduz a esposa e os dois juntos conduzem os filhos. O propósito de Deus para o casamento é que o casamento seja uma união indissolúvel. Esse é o propósito de Deus. Deus deu ao homem a responsabilidade de liderar a sua família e fazer isso com amor. Que a esposa seja sujeita ao marido, mas que o marido ame e cuide da sua esposa. Não é um quartel. Não é só dar ordem, não é
querer mandar, é amar, é cuidar e é ser respeitado como sacerdote no lar. Os filhos devem obedecer e respeitar os seus pais. Eles devem honrar os pais. E os pais não devem causar a ira dos seus filhos, mas sim orientá-los e treiná-los para que eles sejam pessoas maduras e de caráter. Nós aprendemos aqui 2 aulas passadas sobre o caráter. Vocês sabem o que é um bom caráter e um mau caráter. E uma família firme nos caminhos do Senhor, um pai temente ao Senhor, ele vai ensinar, assim como a mãe também vai ensinar ao filho, ter um bom caráter, um caráter cristão. Os pais, eles têm essa responsabilidade de conduzir os filhos ao conhecimento do caminho do Senhor. E eles também têm outra responsabilidade, que é a de servir de exemplo para eles, de uma vida de obediência, de temor e de adoração a Deus. Não é só falar o que os filhos devem fazer, mas os pais têm que mostrar aos filhos como eles devem se conduzir na vida. Eles devem ser exemplo para os filhos. O mundo, ele quer que nós aceitamos, eu falei isso aqui já na outra aula também, quando nós tratamos sobre o caráter, que o mundo, ele quer que nós aceitemos como normal aquilo que não condiz com a vontade de Deus. Então, ele quer que nós aceitemos como normal uma estrutura familiar que não foi projetada por Deus. Nós temos que ter cuidado com isso. E a Bíblia, em Romanos 1, versículo 28, nos diz assim: e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem, ou seja, não fazem a vontade do Senhor. Então, que vocês sejam adolescentes firmados na palavra de Deus. Não importa como seja a sua família. Se vocês têm um exemplo familiar ou não de como se comportar no mundo, de como dar um testemunho de cristão, vocês devem sim estar firmados na palavra de Deus. É obrigação dos seus pais te ensinarem isso, serem exemplos para você nisso. Mas se eles não estiverem cumprindo com isso, por acaso, Deus vai tratar com eles. Mas não é motivo para vocês que conhecem a palavra não fazerem o que Deus nos ensina a fazer. Conseguem compreender isso? Busque sempre fazer a vontade de Deus, para um dia vocês formarem a família de vocês sob as orientações do Altíssimo, que estão registradas nas Escrituras Sagradas. Nós vamos ler agora o tópico 3 dessa lição na nossa revista. A minha página aqui, vocês sabem que é um pouquinho diferente da de vocês, mas procurem aí. O título desse tópico é Um Lugar para Aprender da Fé. Encontraram? Vamos ler então. Na vida de Timóteo, a família tem um lugar muito importante para o aprendizado e a vivência da fé. O jovem pastor, educado pela sua avó Lloyd e Eunice, sua mãe, que o instruíram no caminho de Deus. Como foi que você, que está ouvindo essa mensagem aqui hoje pela manhã, ouviu falar de Deus? Foi na sua família a sua primeira experiência com Deus? Saiba que, assim como Timóteo ouviu falar de Deus em sua casa, você também pode ser aquele instrumento que Deus usará em sua família, porque você já conhece a Deus.
Existem diferentes maneiras de cultivar a fé dentro de sua família, seja através do culto doméstico ou através do simples compartilhamento de um problema e juntos buscarem a solução em oração, ou a partir de um planejamento de estudo diário da Bíblia, ou por intermédio de leituras de livros que nos tragam experiências para fortalecer a nossa vida espiritual, ou mesmo numa conversa em que são compartilhadas experiências de vida e de fé por nossos pais e avós. Ao ensinar os seus discípulos, Jesus passou a viver com eles diariamente. Cada momento do dia era uma oportunidade de passar uma instrução importante para a vida deles. Essas instruções se davam durante a refeição, numa viagem de uma cidade para outra, que eles faziam muito isso, né? Ou até mesmo ao beber água na beira de um poço. Isso nos ensina que a vivência diária é uma eficiente maneira de formar discípulos, que aprendamos então a palavra e fortifiquemos a nossa fé no dia a dia de nossa família. Amém? Comece então, adolescente, a evangelizar dentro da sua casa e a partir do seu próprio testemunho. Como nós acabamos de ler aqui agora no tópico da nossa lição, cada momento do dia é uma oportunidade que nós temos de testemunhar a nossa fé, a nossa vida com Cristo. Durante uma refeição, como nós vimos que Jesus fazia, numa viagem, numa conversa, nós podemos compartilhar experiências de Deus, né? Com as pessoas em vários momentos do nosso dia. Talvez você não venha de um lar cristão, né? Talvez seja só você o único cristão na sua casa, eu não sei. Mas não deixe de evangelizar a sua família. Você pode ser o único instrumento que Deus tem aí na sua casa para evangelizar a sua família. E muitos de nós falhamos nisso. Fale da obra redentora de Cristo na cruz para sua família. Seja exemplo, demonstre na prática os princípios da palavra que você já conhece muito bem. Leia a Bíblia. Ore por eles e ore também com eles. Reúna-se com eles para fazer um culto doméstico e também convide-os para vir à igreja, ouvir a palavra de Deus, adorar o Senhor no templo. Talvez também a sua família seja já uma família cristã, né? Aqui, nos nossos alunos matriculados, nós sabemos que todos vocês fazem parte de uma família cristã. Glória a Deus por isso. Mas eu não sei quem mais pode estar assistindo essa aula. Às vezes, você que está me ouvindo agora, não tem uma família cristã. Às vezes, ninguém nunca falou do Evangelho para você. Ou, às vezes, como eu já disse, você pode ser o único cristão dentro da sua família. Então, cabe a você levar o Evangelho à sua casa. E se você, como os adolescentes daqui, né, agora falando para vocês, já fazem parte de uma família cristã, mas talvez vocês tenham uma parentela, avós, primos, tios, que não são cristãos. Talvez a sua parentela precisa ouvir de Cristo através dos seus lábios, precisa conhecer a Cristo através da sua vida. Então, que você possa evangelizá-los, que eles sejam alcançados para Cristo pela sua vida, através da sua vida. Que vocês tenham paciência para agir com eles e sabedoria, sempre lembrando que a salvação, ela não pertence a nós, tá, adolescentes? A salvação, ela pertence somente a Deus. A obra é do Espírito Santo. Nós fazemos a nossa parte de pregarmos o Evangelho.
E quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Então, ore para que o Espírito Santo de Deus, através da sua vida, faça a obra na vida da sua família. Não seja intolerante, não perca a paciência, não desanime, porque é no tempo do Senhor, segundo a vontade do Senhor, que todas as coisas vão acontecer. Amém? Um bom começo para vocês evangelizarem a sua família, a sua parentela, é vocês orarem. Comece a orar por eles, coloque a vida deles diante do Senhor, coloque a vida deles no altar do Senhor. E outra ferramenta também que vocês podem usar, como eu já falei aqui diversas vezes, é o testemunho de vocês. Deem um bom testemunho. De nada adianta nós nos denominarmos evangélicos, nós sermos cristãos na igreja, se em casa nós não somos cristãos, se na rua nós não somos cristãos, se na escola nós não somos cristãos. Porque se nós não damos um exemplo de vida cristã, as pessoas não vão nos reconhecer como cristão. E de fato nós não seremos, né, gente? Porque se nós somos cristãos verdadeiramente transformados no poder do Espírito Santo, nós somos cristãos em todos os lugares. Porque o mais importante é que Deus nos vê e não que os outros nos vê. Nós nunca saímos da presença do Senhor. Não importa se nós estamos na rua, se nós estamos no escuro, se nós estamos virando a esquina, se nós estamos a quilômetros de distância da nossa casa, do nosso pastor, da nossa igreja, nós estamos sendo vistos por Deus a todo momento. Não tem escuro para Deus, não tem distância para Deus. Fiquem atentos a isso. Vigiem e deem testemunho na sua família e em todos os lugares onde vocês estiverem. Amém? Não negligencie a sua família, adolescente. Nós devemos buscar, sim, a expansão da evangelização pelo mundo afora. Nós devemos. É nosso dever evangelizar. Mas nós não podemos esquecer que nossa casa deve ser o começo para tudo isso. Amém? Vamos à conclusão, então, dessa nossa aula? A conclusão de tudo isso que falamos aqui até agora é que Deus ama a família. Amém. Glória a Deus por isso. A família, ela é projeto de Deus. Ela foi instituída por Deus. Ele criou a família para que ela fosse uma rocha construtiva da sociedade humana. Amém? Embora o pecado tenha desfigurado a família, o propósito de Deus não mudou, adolescentes. As verdades bíblicas sobre a família, elas são irrevogáveis. E elas também permanecem, elas vão permanecer sempre válidas, independentemente do comportamento pecaminoso do homem. As promessas de Deus para a família, os propósitos de Deus para a família, eles vão sempre permanecer. A família reflete o amor de Deus e a sua misericórdia. E nós temos em Cristo a oportunidade de sermos restaurados e transformados pelo Espírito. Se você não se sente assim ainda, ore a Deus. Peça a Deus que na sua infinita misericórdia Ele te abençoe, Ele te transforme e que você seja um verdadeiro cristão. Deus ama a nossa família, adolescentes. Abra espaço para Ele ser o centro da sua família. Que Ele seja primeiro o centro da sua vida. Amém? Vamos orar então, para terminarmos a nossa aula. Obrigada, Senhor, por nossa família. Obrigada, Senhor, pela obra que o Senhor já começou e é fiel para completar, Senhor, na nossa família. Que a nossa família possa ser instrumento em Tuas mãos, ó Pai, para que outras famílias sejam alcançadas pelo Evangelho, Senhor.
Ó Pai Santo, em nome de Jesus, que a Tua palavra produza frutos no nosso coração, que nós possamos, Senhor, entendermos, ó Pai, nos dá sabedoria e graça, Senhor, para entendermos os Seus propósitos para a nossa vida e para a vida da nossa família, e que nós possamos, ó Pai, cumpri-los, Senhor, com amor, olhando para a cruz, ó meu Pai, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Ó Senhor meu Deus, em nome de Jesus, abençoe a vida, ó meu Pai, de cada adolescente aqui, para que eles testemunhem de Ti, Senhor, onde eles forem, Senhor, para que eles sejam exemplos de cristão em todos os lugares que eles estiverem, especialmente hoje. Eu te peço, Senhor, que eles sejam exemplos de cristão dentro das suas famílias. Em nome de Jesus. Amém.